Olá, crianças, a paz do Senhor, tia Polly por aqui, passando para ensinar hoje uma leitura muito bíblica para vocês, que está no livro de Ruth, capítulo 1 e capítulo 2. Essa história é uma das mais belas histórias que a Bíblia tem, né? E ela fala de um laço de amor, laço familiar, tá? União entre duas pessoas muito queridas. Tá bom? Vamos para a história? Bom, crianças, então olha só, a nossa história compõe Noemi e Elimeleque, tá? Que é o seu esposo. E essa família tinha dois filhos, que era Malom e o Quilion, certo? Que eram os dois filhos que eles tinham. Noemi e Elimeleque era uma família muito feliz, certo? Eles eram pessoas realizadas, porque eles tinham muitos filhos, né? Dois filhos. E um certo tempo, o seu esposo, Elimeleque, ele faleceu. Isso, ele foi morar com o Papai do Céu, tá bom? E aí só ficou Noemi e os seus dois filhos, ok? Com o passar do tempo, os seus dois filhos casaram, certo? Um casou com uma mulher que chamava Orfa e o outro casou com Ruth. Isso mesmo, Orfa e Ruth. Também, com o passar do tempo, os seus dois filhos, Malom e Quilion, morreram, ok? E ficaram somente Noemi e Orfa e Ruth ao lado de Noemi. Elas ficaram tristes, sim, por ter perdido os maridos, né? Mas ficaram juntas. Noemi não morava nessa terra, ela morava em uma outra terra, tá? E naquela época, as pessoas, quando passavam necessidade de produzir alimentos, eles iam para outra terra. Então, de repente, Orfa e Ruth falaram para Noemi: precisamos procurar alimento, local para sobreviver. Então, Noemi disse para as duas que eram para elas voltarem para sua terra natal, ok? Só que Orfa pensou: o quê? Não vou ficar junto com a minha sogra, não. Eu vou embora, voltar para minha terra, vou adorar os meus ídolos, porque Orfa, ela era de uma região onde as pessoas adoravam outros deuses, certo? Então, Orfa se despediu de Noemi e foi para sua outra terra, para a terra dos seus pais. E aí ficou Noemi e Ruth. Então, olha só que coisa mais linda que Ruth falou para Noemi, que ela não ia deixar ela. Onde ela for, ela iria. Onde Noemi fosse, Ruth iria. Onde Noemi dormisse, Ruth dormiria. Os parentes de Noemi seriam também os parentes de Ruth. E o Deus de Noemi seria também o Deus de Ruth. Olha só que coisa maravilhosa. Ruth não abandonou Noemi, certo? E aí o que elas fizeram? Elas voltaram para a terra onde Noemi morava, onde era a terra de Noemi. Com o passar do tempo, elas chegaram lá e viram que estava tendo o momento da colheita. E aí, o que Ruth fez? Para não deixar Noemi com fome, ela foi para os campos pegar os grãos de cevada que ficava na beira do caminho, certo? E lá, pegando os grãos na beira do caminho, da terra desse rapaz de verde aí, sabe quem que é esse rapaz de verde? É o Boaz. O Boaz, ele era parente primo da Noemi, certo? Parente bem distante, mas era parente. E aí, Ruth
Ruth chegou em Noemi e disse: estou pegando os grãos na terra de um moço chamado Boaz. E aí Noemi, entendeu que aquele era o guardado do Senhor. E aí, sabe o que aconteceu? Ruth ficou muito feliz por ter ajudado a sustentar a família e se casou com Boaz e teve uma grande família. Noemi ficou muito satisfeita. Por quê? Porque a família dela estava de volta novamente. Amém? Sabe, crianças, o que a tia Polly hoje quer ensinar para vocês é que Deus, ele tem um jeito de cuidar de cada um de nós. Somente temos que obedecer, ok? E o versículo para nós memorizarmos a respeito dessa história que fala assim, ó. Que está lá no livro de Ruth 1, capítulo 1, versículo 16. Se o seu Deus será o meu Deus. O que nós podemos observar? Que nós temos que viver da maneira correta e que as outras pessoas, elas nos influenciam, nos incentivam. Então, hoje, coloque a mão no teu coração e agradeça a Deus por você servir a Deus, ok? E eu gostaria que todos fizessem uma linda oração em agradecimento ao Papai do Céu. Vamos com a tia Polly? Todo mundo fecha os olhos. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta linda mensagem, por essa linda história. Quero, Senhor, agradecer por todos, guardar todos o papai e a mamãe, todos os meus parentes, todos os meus amigos. Façam, Senhor, que a partir de hoje eu seja um exemplo para todos aqueles que vivem ao meu redor, os meus amiguinhos, meus colegas, os meus primos. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém.